Existem pessoas que passam a vida sendo conhecidas pelo profissionalismo. Nosso convidado de hoje construiu uma trajetória marcada pela liderança. Vitório de Simone, contador e empresário contábil. Um estrategista respeitado, firme nas decisões e acostumado a conduzir pessoas. Mas chegou um momento em que nenhum cargo lhe protegeu, nenhuma experiência bastou. Veio o diagnóstico: câncer na medula óssea. Diante da vida, todos somos simplesmente humanos. Uma notícia foi capaz de mudar tudo. Aquele homem, que sempre encontrou respostas, passou a depender de um gesto de amor para continuar vivendo. Esse gesto veio de quem sempre esteve ao seu lado, sua irmã mais nova, Fernanda. Ela doou parte de si para que ele pudesse receber aquilo que nenhum cargo, nenhum poder e nenhum dinheiro seriam capazes de oferecer: uma segunda chance. Hoje, não vamos conhecer apenas o líder. Vamos conhecer o homem que descobriu que a maior força não está em comandar, mas em permitir-se ser cuidado. Eu sou Renata Bressan e esse é o Sem Pedir Permissão. Vamos lá? Olá, seja bem-vindo, Vitório de Simone, meu amigo e contador. Obrigado por você ter aceitado o convite, a sua disponibilidade de participar de perto desse meu projeto pessoal, o podcast Sem Pedir Permissão. Na abertura a gente falou um pouco sobre o seu profissionalismo, sobre seus cargos, títulos, mas hoje eu te trouxe aqui para conversar um pouco mais para mostrar você um pouco mais além de toda essa carreira de sucesso que você tem. Falar um pouco do Vitório ser humano. Fica à vontade, é um bate-papo, sinta-se em casa. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Fiquei muito contente de poder participar desse seu projeto do podcast Sem Pedir Permissão. Aliás, um nome bem sugestivo. Parabéns, gostei bastante, porque a vida realmente é um exercício de viver sem pedir permissão. Então, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz de poder participar, espero poder contribuir com alguma coisa aqui e deixar uma mensagem aqui para os seus telespectadores que acompanham o seu canal no Spotify, seu canal no YouTube, que eu tenho certeza que é um sucesso já e que vai levar uma mensagem positiva sempre, seu programa. Pela pessoa que eu sei que você é, porque eu te conheço desde muito jovem. Não vamos falar idade, Vitório. E eu tenho certeza que você, em tudo que faz na vida, e eu te conheço bem, sempre coloca muito profissionalismo, muito carinho e coração em tudo. Então, parabéns pelo projeto e muito feliz de estar aqui. Obrigada, Vitório. Vamos lá, então. Gosto sempre de começar com a essência, com a jornada do meu entrevistado. Vitório, conta pra gente, você na sua infância, o filho mais velho de duas irmãs que vem abaixo de você, o que é que brilhava os seus olhos ali, na sua infância, na sua essência? O que é que te despertava a curiosidade? Bom, eu nasci de uma família muito bem estruturada do ponto de vista moral, filho do Odail, da Shirley Simone, duas irmãs, Fabiana e Fernanda, e eu tive uma infância, graças a Deus, muito tranquila, assim, né? Uma educação baseada em educação, uma educação sempre voltada a princípios e valores morais, e eu sempre fui um moleque normal, brincava bastante, era bastante arteiro também. Naquela época já gostava de números ou não? Não. Nessa época eu nem gostava de estudar, para falar a verdade. Nós estamos aqui para falar a verdade, né? Exatamente. Então, na verdade, eu, no começo da minha, na infância, né? Eu era meio relapso aos estudos.
Mas depois a gente vai crescendo, aí depois na adolescência e na juventude a gente vai entendendo a importância de se dedicar aos estudos e aí depois a gente vai pegando o ritmo das coisas, né? Mas foi bem tranquilo e eu não tenho nada assim, foi uma infância muito gostosa, muito Em saudável, Jaboticabal, em Jaboticabal, então foi bem bacana. naquela época já tinha contato com a música? Porque no final ele vai dar uma palhinha pra gente, viu? Não, Ou não? na adolescência, sim. Na adolescência eu participei a gente tinha uma banda de rock Ah lá. na adolescência, assim, logo ali no começo ali da juventude. Sempre gostamos de rock nacional e internacional. Mas foi bem bacana, foi assim, foi uma experiência legal. Lá você já era o vocalista? Sim, naquela época a gente já dava uma palhinha e contribuía com alguma coisa lá na banda, né? Mas foi uma fase bacana porque era aquela fase ali dos anos 80, final dos anos 80, 90, e o que eu digo na música, os anos 80 e 90 foi como se tivesse uma nave alienígena que chegou no Brasil, parou em cima do país. Foi um grande movimento, Foi né? tudo que tem hoje de bom na música, Que principalmente continua. no rock nacional e também no rock internacional. Sim. Foi a música de uma forma geral, não só no rock, né? Mas em todos. Eu acho que foi nessas décadas de 80 e 90 que apareceu tudo que tem de bom e tudo que a moçada de hoje ainda escuta, Ainda escuta. que era tudo que aconteceu na época das duas décadas de 80 e 90. Eu fiquei Foi agora fantástico. curiosa. A banda tinha nome? Não tinha. Era Não, era uma uma banda. reunião de amigos. Era uma reunião de amigos, que tocava ficava. no fundo de casa e só para Tá brincar certo. mesmo. E aí a contabilidade aconteceu de que forma na sua vida? A gente sabe que seu pai é contador, né? Existe uma empresa há 60 anos no mercado em Jaboticabal, prestando serviço de contabilidade, e agora você no empreendedorismo contábil também. Mas me conta esse início, como é que surgiu a contabilidade na tua vida? Bom, eu comecei a trabalhar de 14 para 15 anos, como office boy do escritório, né? Trabalhar para o meu pai, que na verdade era muito pior do que trabalhar para um estranho, né? Porque ele sempre foi muito exigente. E trabalhei acho que uns 2 anos ali como office boy, depois fui fazer a parte interna, escrituração fiscal, escrituração contábil, e eu procurei participar e estar em todos os departamentos, departamento fiscal, contábil, pessoal, legalização, para entender como é que funcionava a dinâmica. Isso para mim foi muito bom, porque para você poder ser um futuro empresário contábil e para você entender a profissão como ela tem que ser, você precisa saber um pouco de tudo. Exato. Então, isso para mim foi muito positivo, porque eu passei humildemente, desde office boy até virar contador e empresário no ramo da contabilidade. Isso para mim foi muito importante, porque eu consegui entender cada um dos departamentos e como cada um deles funcionava, as especificidades, as necessidades de cada um, o tempo. Então, quando, por exemplo, um funcionário hoje da minha empresa contábil vem me perguntar determinado tipo de situação, eu já sei quanto tempo ele leva para desenvolver aquele trabalho, o nível de maturidade que se precisa ter para desenvolver aquele trabalho. Você conhece a operação de base, Conhece a né? operação, né? Eu Então, foi até, fundamental. você me contando essa história me fez lembrar uma história do meu pai, que também era amigo do seu pai. Sim. Será que naquela época eles conversavam? Porque quando eu iniciei também na empresa, com 17, 18 anos, a minha sala ficava dentro de um almoxarifado, debaixo de um pé de jatobá, e no caminho ali do transporte, né? E o jatobá, a hora que caía o fruto, né? Se você não tirasse ele do meio do caminho, o cheiro dele Sim. exalava. E meu pai não tinha dúvidas. Ele colocou um tambor ao lado da minha sala
e falava, toda vez que você entrar e toda vez que você sair, você pega o jatobá e coloca no dentro do tambor. tambor, porque no final do dia você não vai aguentar. Foi isso, eu também passei por todos os departamentos aí Bacana. da empresa, né? E isso me fez lembrar um pouco dessa história. Ô Vitório, e aí você, assumindo a sucessão da empresa de contabilidade, né, trouxe e traz o teu filho também nesse legado, né, de gerações. Eu imagino que vocês por ali viram passar inúmeros empreendedores, empresas transformadoras, empresas que se transformaram ao longo desse processo. Tem algum exemplo prático de alguém, de algum cliente que te marcou, que te embasou com alguma fundamentação aí para sua jornada? Olha, você imagina que a nossa empresa contábil tem 60 anos, Exato. né? Ela tá, o ano que vem completa 60 anos e que quantas histórias, né, a gente tem de sucesso dos nossos clientes ao longo desse tempo. Nós temos clientes no escritório hoje, para você ter uma ideia, que estão com nós há mais de 50 anos. 50, Que 55, nasceram ali, né? 40, Que o CNPJ 35, de repente nasceu ali. praticamente junto, né? Nós somos um dos escritórios mais tradicionais e antigos da cidade, mas que não teve, não parou, ficou parado um tempo. Que a gente se antenou às novas tecnologias e para poder acompanhar a modernidade do mundo digital. Uhum. Meu filho me deu a alegria de ser contador também. E hoje o Adail Neto está lá comigo. É um orgulho para mim. E ele está lá nos ajudando, já na terceira geração de contadores na família. E tem um talento muito grande também. Percebo que ele tem um talento para contabilidade. No começo ele estava em dúvida se ia fazer isso ou não, mas depois engrenou e eu acho que ele se encontrou na profissão. E eu acredito que o trabalhar com a família também acaba incorporando esse vestir a Sim, camisa, né? Porque não é só um sucesso profissionalmente falando, mas eu acredito que existe um sucesso entre as relações, né? Um desenvolvimento pessoal e familiar que acaba se estendendo por gerações, que é o que vem acontecendo com vocês, né? E eu acho que o importante dessa estrutura de 60 anos no mercado é essa visão, né? É esse objetivo de olhar, ó, a tecnologia chegou e junto com ela não dá para se falar em atendimento apenas físico, né? Esse atendimento tem que acontecer de forma virtual. E vocês também estão expandindo isso, né? Não só para Jaboticabal é a prestação de serviço. A nível Brasil, é assim que funciona, Vitória? eu acho que o princípio basilar é ética, missão e valores. A gente sempre teve ao longo desses 60 anos uma empresa baseada na ética. E quando você tem a sua vida profissional e pessoal baseada na ética, que é uma palavra tão pequena, mas de uma dimensão tão grande, tudo acompanha e tudo caminha, converge para o universo dar certo. O mundo hoje é digital, então a sua contabilidade também tem que ser, né? Então, óbvio que a gente procurou ao longo dos anos se modernizar, e hoje nossa empresa atende em clientes de todo o Brasil. A Simone Contabilidade e a Decim Contabilidade, que são duas empresas do nosso grupo, atendem clientes de todo o Brasil, com a mesma qualidade como eu atendesse um cliente na minha cidade de Jaboticabal. Por quê? Porque nós temos ferramentas tecnológicas lá que a gente consegue levar esse atendimento com uma excelente qualidade, com um excelente atendimento. Eu acho que, se eu posso dizer, o nosso diferencial hoje é o nosso atendimento. Nossa qualidade é muito boa, nós temos uma equipe muito capacitada, mas o nosso atendimento é o nosso diferencial. Porque o ser humano hoje, ele quer, sobretudo, atenção. Atenção. É atenção que você precisa dar para o seu cliente, para a sua família,
para os seus amigos. As pessoas hoje em dia estão carentes de atenção. Então, quando você dá essa atenção e você mostra para o seu cliente ou para o próximo, né, no mundo profissional ou fora do mundo profissional, que essa pessoa merece a sua atenção, você está dando ouvidos para ela, assim como você está fazendo comigo aqui agora, né, me convidando, querendo entender a minha jornada, como é que foi. Isso é muito gratificante para mim, de saber que alguém como você, que é uma pessoa amiga, querida, uma profissional competentíssima, quer saber da minha vida. Então, quando a gente procura saber da vida do outro, quando a gente dá atenção para o outro, de forma verdadeira, né? Eu acho que isso ouvindo, né? faz ouvindo. Ouvindo. Eu acho que isso é o que Não faz só escutando, a né? diferença. Ouvindo. Exatamente. O olho no olho, né? A humildade de saber qual que foi as dores e a jornada dessa pessoa, ressignificar, de repente, todas essas questões, porque todos nós temos, né, jornadas e batalhas difíceis, né, e a gente aprende muito ouvindo o outro, né, e aqui essa série de episódios que eu venho trazendo pessoas queridas, mas com jornadas brilhantes, só me fez construir ainda melhor aí o meu caminho. E aí, Vitório, você, uma pessoa cheia de planos, muitos projetos, incansável. 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 Em um momento da sua vida, precisou parar. Parar de escutar o CNPJ ou o CPF das pessoas e olhar e observar o que estava acontecendo diretamente com a sua saúde, né? E aí veio o diagnóstico. Conta um pouco como é que foi isso, como é que você chegou a esse diagnóstico, o que é que naquele momento você estava sentindo ou estava passando. Eu acho que poucas pessoas, você, uma figura pública, um empreendedor regional, agora em expansão para o Brasil, as pessoas que te ouvem sabem muito do teu profissionalismo, sabe muito da sua gestão, mas eu acho que essa tua história não são tantas pessoas assim que sabem. Enfim, posso estar enganada. Mas conta um pouquinho pra gente, como é que foi o diagnóstico, que fase que você estava vivendo, para a gente entender um pouco mais. Você está coberta de razão. A história é comprida. Tudo bem, nós temos tempo. Você está coberta de razão quando você fala que eu nunca falei isso. Pouca gente sabe. Eu nunca quis usar isso como uma coisa de se vitimizar. Eu odeio mimimi e odeio pessoas que se vitimizam. Uhum. Então eu nunca usei isso, é porque eu tive isso, aconteceu isso comigo. Eu nunca usei. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando isso publicamente. Tá? Para você e para os seus ouvintes. Para os nossos. Então, respondendo a tua pergunta, começou mais ou menos assim. Eu tive um sangramento gengival no travesseiro. Quando eu acordei, eu tinha sangue no travesseiro. E aí fui começar a investigar o que estava acontecendo. Essa investigação é uma investigação demorada, porque você tem que fazer muitos exames. Até que eu fiz uma punção na medula óssea, que é aqui no osso da bacia, né? E com o médico, inclusive, de Ribeirão Preto, que me deu o diagnóstico na época, que é uma doença chamada hemoglobinúria paroxística noturna. É uma doença rara, geralmente dá em idosos, mas deu num cara de 26 anos, né? Na época, quando eu tinha 26 anos. Sabe, Vitório, isso não é mimimi, isso é informação. Existem muitas pessoas que passam por esse problema também. E eu acredito que isso é informação. Pode continuar, desculpa. Sim, não, imagina. Eu quis dizer a questão do mimimi e de vitimizar, porque tem, às vezes, pessoas que utilizam disso
Para trampolim. Para trampolim, Tá. né? Então Eu essa, entendi. na verdade, foi a primeira vez que eu estou falando. Legal. Mas, e aí, depois disso, começa-se uma verificação de como você vai se comportar em relação a esse diagnóstico que foi dado. Essa doença, na verdade, é um câncer na medula óssea, né? E aí eu fui piorando. A sensação que eu tinha era como se minha vida fosse uma caixa d'água que tivesse um furinho no fundo dessa caixa, um furinho bem pequenininho, e que todo dia saía algumas gotinhas de água. Ia minando. E que o volume de água dentro dessa caixa d'água ele ia diminuindo um pouquinho por dia. E eu percebia. Então eu fui ficando com falta de ar, eu fui ficando muito pálido, sem energia, cansava muito facilmente e tal. Até que eu procurei um especialista, Dr. Ricardo Pasquini, em Curitiba, que já tinha feito mais de 3.000 transplantes de medula óssea na época, era uma referência nacional. E o Dr. Ricardo chegou numa consulta que nós tivemos lá em Curitiba, ele falou, você tem, pelos seus exames aqui, ele foi muito, assim, rápido em dizer, ele falou, você tem uns 6 meses de vida. Você tem mais ou menos uns 6 meses de vida, de acordo com os teus exames aqui, fiz uma nova punção da medula óssea lá, tal. E aí, ele falou, olha, nós precisamos agora ver se a gente encontra um doador compatível. E aí começamos a fazer os testes de compatibilidade. E naquela época, você já casado com filhos? Já casado, com filhos. Filhos pequenos, imagina? Meus 2 filhos pequenos, eu tinha 26 anos, eu casei com 24. Imagina, 2 anos depois eu descobri a doença. Meu Deus. Eu estava com 2 filhos pequenos já nessa doença. Mas interessante também, acho que é interessante contar essa história. Quando saiu o diagnóstico, eu já sabia que provavelmente, talvez no futuro, eu teria que fazer um TMO, que é o transplante de medula óssea, para curar. Eu tinha só o primeiro filho, que era o Adail, neto. E aí, a Adriana chega para mim, minha esposa, minha parceira de vida, chega para mim e fala assim, ó, nós vamos ter o segundo filho. Eu falei, como assim nós vamos ter o segundo filho? Eu estou doente, né? A possibilidade de eu morrer é grande, muito grande. E ela falou, não, nós vamos ter o segundo filho e você vai me ajudar a criar. Então trate de viver. Trate de se curar. Se bem eu conheço a Adriana. Trate de se curar. Não deixou ser não. Então aquilo para mim foi pior que um tapa na cara, né? Agarrou a tua vida. De dizer o seguinte, olha, eu acredito em você, eu acredito no que você vai se curar e você vai me ajudar a criar esses 2 filhos. Então assim, aquilo para mim foi uma injeção de ânimo, de fé, né? De alguém que estava com mais fé do que eu mesmo, né? E aí tivemos o segundo filho, que foi a Lívia. E aí fizemos lá depois o teste de compatibilidade. Voltei para Jaboticabal, né? Os testes foram lá em Curitiba, voltei para Jaboticabal. E aí, depois de uma semana, a secretária do médico me ligou e falou, olha, o Dr. Ricardo Pasquini vai ligar para você, mais ou menos lá para as 8 horas da noite, que é o horário que ele deixa de atender no consultório. É um médico muito renomado, fez 2, 3 mil transplantes. E ele vai te ligar por volta desse horário. Você fica aí esperando para te dar o resultado da compatibilidade das 2 irmãs. Por quê? Como é que funcionou a questão da compatibilidade? Como é que faz a compatibilidade entre irmãs? Ótimo. Porque assim, a chance de encontrar um doador compatível na família entre irmãos é de 25%. Só. 25% por irmão. Pai e mãe já é bem mais difícil. Né? E fora da família, é de 100 mil para 1. Só que no Brasil, como nós temos uma miscigenação de raça muito grande,
Você vai no Japão, você tem japonês. Tá. Você vai na Alemanha, você tem alemão. Na Itália, italiano. É mais fácil de ser. A miscigenação é menor. No Brasil, é uma miscigenação de raças muito grande. Pluralidade, No né? Brasil, é 1 para 1 milhão. Você encontrar um doador compatível fora da família. Então, assim, imagina, naquele momento, a minha expectativa das minhas irmãs serem compatíveis ou não. Então, você imagina como é que eu estava ansioso de saber se eu ia ter sucesso ou não. doador compatível na família ou não. Bom, você imagina como é que eu estava nesse dia. Desde as 6 horas da tarde, eu estava do lado do telefone, na época era telefone fixo, né? E eu estava ali esperando ansiosamente a notícia. Quando foi mais ou menos umas 8 horas, ele ligou e falou, olha, uma das suas irmãs não é compatível e a outra é 100% compatível. Caramba. 100%. Porque a compatibilidade ela pode ser menor. Sim. No caso da Fernanda, é 100% compatível. Que é a irmã mais nova. Que é a irmã mais nova. E aí, eu liguei, naquela emoção, chorando, né? Imagino. Emocionado e tal. Liguei para meus pais, liguei na casa dos meus pais, a Fabiana e a Fernanda ainda morava com eles, para contar que a Fernanda era compatível. Quando a minha mãe atende o telefone, Meu Deus. E eu chorando, e a culpa, tadinha, não foi nem dela, a culpa foi minha. Eu chorando, falando que a Fernanda era compatível. Ela entendeu que ninguém era compatível. Tadinha da dona Shirley. Bom, não deu 5 minutos, aparece ele, minha mãe, meu pai e minha mãe em casa com cara de velório. Vou ter que enterrar meu filho. Né? Foram lá, dar um apoio e tal. Não entenderam nada. Quando chega em casa, eu e a Adriana felizes, comemorando, sorrindo. E eles entram, nunca me esqueço aquela cena, os dois entrando com a cara de velório, né? E aí, ué, mas o que está acontecendo? Ficaram sem entender. E aí a gente contou, não, a Fernanda é compatível e tal. E aí a gente se abraçou, foi aquela emoção. E aí, vamos avisar a Fernanda. A Fernanda, desesperada, catou o carro, saiu para a rua. Porque ela tinha certeza que ela era. Ai, que gracinha. E aí, bom, então vamos lá para casa do meu pai para contar para ela, né? Que a gente não conseguia contato com ela. Quando nós chegamos lá, ela estava chegando também. Coincidiu ela chegar junto. E aí, contamos para ela, e você imagina como é que foi a emoção, tanto dela quanto minha, de tomar uma água aqui, peraí. Toda vez que eu conto isso, eu me emociono. E então foi um negócio muito forte, sabe? Você imagina a emoção desse momento. E aí depois começa uma jornada no sentido de internação hospitalar, marcar a data do transplante. O Vitório, e tudo só mais, né? um parênteses aí. Eu fiquei imaginando a cena, né? De você abraçando a tua irmã, né? Com essa compatibilidade de 100%, um sentimento de gratidão que é impagável, né, Vitório? Isso que eu falo que lá foi um transplante de amor. Não foi só um transplante de medula, foi um transplante de amor. É impressionante. É um negócio inexplicável. Porque é difícil até de falar, porque ela poderia, de certa forma, se negar também. Também, poderia. Não se negar, Sim. Claro, são irmãos, a gente espera isso mesmo. Porque ninguém é obrigado a doar, Ninguém é né? obrigado, Ela mas poderia existem falar, não medos, quero. existem traumas, existem uma série de riscos É. que norteiam a esse tipo de situação. Mas eu fico imaginando o amor universal da Fernanda com você, né? Sim. Sem dúvida. E tenho certeza que fosse com a Fabiana seria a mesma coisa. Também, né? com certeza. Tenho certeza. Mas Deus quis, Que oportunidade, né? Que eu tivesse esse merecimento de ter uma irmã compatível e ter o merecimento da cura também. Porque uma coisa é você ter uma pessoa compatível, Exato. a outra coisa é se curar. É os outros 50%.
né? Exatamente. Então, assim, E a aí Fernanda você fez com tanto amor aquilo, né? Ela entrou no hospital de manhã, fez a retirada da medula óssea. foi feito aqui no estado de São Não, Paulo? foi lá em Curitiba, Tá. dentro do hospital. Mas ela entrou às 6 horas da manhã e saiu às 11 horas da manhã. Tomou uma gemada e foi embora. Porque doar a medula é muito simples, né? Não tem risco nenhum para o É doador. até importante você falar como é que Não funciona. tem risco nenhum. Tem duas formas de doar. Ou através por aferese, que as células-tronco saem a pessoa toma medicação, e as células-tronco saem pelo sangue. Tá. E a outra forma é através de punções no osso da bacia. Isso. Tá? No caso da Fernanda foi através de punções. Né? Mas é uma questão aí, questão de médico para médico, né? E acho que de doença também, Tá. doença de base, né? E aí a Fernanda foi embora, 2 dias depois a medula ela se autorregenera, é como doar sangue. Tá. Doar medula é como doar sangue. É super tranquilo, não tem risco nenhum, risco zero para o doador. Tá. E aí no mesmo dia, às 5 horas da tarde, entrou aquela bolsa de sangue, aquela bolsa de medula óssea. Que a medula óssea, na verdade, muita gente confunde o que é medula óssea com medula espinhal. Medula espinhal é aquele líquido que está dentro da nossa coluna vertebral. Medula óssea é o sangue que está dentro dos ossos. Tá. Nosso corpo inteiro tem medula óssea, são células-tronco, que é a fábrica do sangue. Né? Quando essa fábrica adoece, o sangue adoece. E aí, quando eu já hospitalizado já uns 5 dias, eu fiz uma quimioterapia durante 5 dias antes de receber Porque como é que funciona, Renata? Funciona assim. Antes de você receber a medula nova, saudável, você tem que matar a sua medula doente. Então, primeiro você elimina ela, e aí você toma as quimioterapias mais fortes que existem, são essas. É um suicídio, é um auto-suicídio da sua medula óssea. Você tem que eliminar ela. Então, você mata a sua medula para poder receber a medula nova, saudável. Então, 5 dias eu já estava hospitalizado, fazendo todo esse processo de químio muito forte e tal. E aí, nesse dia, às 5 horas da tarde, o dia que a Fernanda foi lá doar, abre a porta do meu quarto no hospital e entra aquela bolsa de sangue. Eu olhei para aquela bolsa desse tamanho e eu falei, poxa vida, minha vida está aí dentro. Toda a minha esperança, meu futuro está aí dentro. E aí eu comecei a tomar e depois de umas 2 horas depois eu tive minha pressão arterial subiu muito. Tá. Chegou a 23 e eu passei muito mal. Comecei a ter uma paralisia facial no rosto. O meu lado esquerdo do rosto ficou paralisado, acho que umas 2, 3 horas. E batimento cardíaco 200 por minuto. Então, assim, eu quase tive um AVC e um infarto. Do lado do meu quarto, tinha um cara fazendo um transplante. Era como se você estivesse renascendo, né? Sem dúvida. Porque sem dúvida. Te deixou a estaca zero, né? Matando aquilo que não estava funcionando mais no seu organismo e recolocando novas energias. Novas células-tronco. Exatamente. Uma vida nova, né? Do lado do meu quarto tinha um cara fazendo transplante no mesmo dia. E ele morreu de infarto. Não aguentou a pressão. Então, assim, é muito pesado, né? Além de tudo isso, depois tem o tempo da pega da medula, que você fica sem proteção nenhuma, porque os seus leucócitos vão a zero. Sim. Hemoglobina, leucócitos, plaquetas vão a zero. Tanto é que eu precisei tomar umas 4 bolsas de plaqueta. E você fica ali, num período ali de 10, 15 dias, sem proteção zero. Então, qualquer coisinha que você pegar... Gera alguma infecção? Qualquer coisa, você está morto, porque você não tem... o teu corpo não tem defesa nenhuma. Logicamente, quem ficava ali? Quem estava te auxiliando nesse... Bom, todo mundo que entra no quarto absolutamente de máscara, alimentação com asepsia muito rigorosa, e a minha grande companheira de vida, Adriana, que dormia lá comigo, né, no quarto, ficou lá, eu fiquei 30 dias dentro do quarto do hospital. Do dia da internação até o dia que eu saí, fiquei 30 dias.
E a Adriana lá junto comigo os 30 dias, dormindo num sofazinho lá, tadinha. Do meu lado lá, tendo que pegar Rezando. tendo que pegar o papagaio para eu fazer xixi à noite, né? Porque eu não podia sair da cama, porque eu estava engatado em várias coisas, era antibiótico, era fluconazol, era uma série de medicações e de coisa que eu estava tudo engatado ali no catéter, né? Coloquei um catéter aqui no peito. Quer dizer, então assim, eu não podia levantar. Eu só levantava para tomar banho e ainda tomar banho com aquele monte de coisa. Um cuidado efetivo, então, né? Assim, realmente. É praticamente um bebê. O terceiro bebê dela. E aí, no 12º dia, houve a pega da medula. E aí, esse dia... Que é mais ou menos essa programação? É mais ou menos essa. Tá. Alguns antes, um pouco depois, mas é em torno disso. 12º dia, houve a pega da medula. E é quando a médica entra na sala e fala, a tua medula pegou. Aí é uma alegria gigantesca. Porque aí é que você começa, a tua medula nova começa a produzir células novas saudáveis. Tá. Nesse momento a Adriana estava na sala. Foi o primeiro abraço? Foi o primeiro abraço, né? A gente chorou muito. Eu já estava careca nessa época, porque o cabelo já tinha caído, né? Por causa da químio. E aí, é muito difícil, porque quando você fala, pegou a medula. Cara, até você chegar nos níveis normais de sangue... né? Vai acelerando, acho que é de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. Então, porque sobe leucócito, sobe hemoglobina... Não é de um dia para a noite. No outro dia ela cai de novo. No outro dia ela sobe, no outro dia ela cai de novo. Mas, graças a Deus, é num gráfico ascendente. Uma tensão ela sobe, constante, cai, mas é um gráfico ascendente. E assim, durante esse período que eu, depois de 30 dias, saí do hospital, fui para um apartamento lá, que eu precisava ficar morando lá mais 5 meses, né? Foi quando eu também tive várias intercorrências. Imagino. Precisava me levar, às vezes... porque a tua imunidade devia estar super baixa. Baixa. Né? E assim, a gente fica muito fragilizado também do ponto de vista emocional. Então, assim, eu tive crise de ansiedade, eu tive crises de pânico, né? Então, a Adriana, às vezes, precisava me pegar de madrugada, me levar para o hospital. Então, assim, depois do transplante, o que mais me machucou mesmo foi as crises de ansiedade. Ansiedade é um negócio terrível. Que aí descontrola emocionalmente, né? Porque... Terrível. E aí, um dia, umas 3, 4 vezes de madrugada que a gente estava indo para o hospital, então, chegava lá, tomava um ansiolítico, aí baixava, aquela coisa toda, tal. 200 batimentos por minuto, deitado numa maca. E aí eu falei, pô, quer saber uma coisa? Você quer bater, coração? Então bate. Enfrentou o medo, Vitório. Bate, mas bate até parar. Vamos ver se você é bom mesmo. Entendeu? E aí, nesse dia, foi quando eu venci o medo. E aí, essa é uma mensagem que é importante a gente deixar aqui no teu podcast, que é o seguinte: tem muita gente que sofre de medo. Porque eu tinha medo que a pressão subisse, e aí é onde eu tinha o pânico, tinha as crises de ansiedade, e aí era onde que a pressão subia mesmo. Você ficava refém daquele medo. Então, o medo, ele é um fogo que, se você não apagar ou não controlar ele te queima. Então, para você que está nos ouvindo aí, e está nos vendo, que sofre com crise de ansiedade, que sofre com crise de pânico, controle o seu medo. Mas controle de uma forma que você enfrente ele. Enfrente de verdade o seu medo. Porque só enfrentando o seu medo é que você vai controlar a chama desse fogo do medo. Enfrente a sua ansiedade. Eu vejo o medo como uma resistência, né? Sim. Ela te trava para avançar ao próximo nível. E alguns momentos da minha vida também tive algumas
algumas crises de pânico. Naquela época eu não saberia dizer que era isso, mas uma delas foi com meu pai, na estrada, na Marginal Tietê, em São Paulo, e eu dirigindo, e ele ao meu lado. E aí aquela ansiedade, e o meu pai falava, mas por que você está ansiosa? Ele tentava fazer a terapia do outro lado. Eu não sei, né? Enfim, não tinha um diagnóstico. Não sabe nem responder. Eu não saberia nem dizer o que era aquele pânico, né? Não sei se era da estrada, enfim. E ele falava, enfrenta. Ele, na humilde sabedoria dele, de não terapeuta, mas de experiência de vida, ele falava, enfrenta. Fala pra ele que você é corajosa. Engraçado. E ali, parece que com a força dele, eu atravessei essa ponte, essa barreira, essa resistência, né? Que hoje eu entendo que é uma resistência e que a gente tem outras tantas que influenciam também a nossa consciência, os nossos sentimentos. Por isso que eu fiz essa analogia do fogo. É. Controle o fogo. Controle esse fogo do medo, esse fogo da ansiedade. Se você controlar, você vai vencer. E depois desse dia, eu nunca mais tive. Por quê? Porque foi eu apaguei aquele fogo que me trazia tudo isso de ruim. Mal-estar. Esse mal-estar, essa ansiedade, essa coisa. Então tem que vencer, tem que enfrentar. Se você não enfrentar, tem gente que fica anos e anos passando por essa dificuldade, com crises de ansiedade, com crises de pânico. Mas por quê? Porque não consegue enfrentar aquilo. Você tem que enfrentar, você tem que se superar. Por um lado, as medicações que tem hoje no mercado para controlar isso é importante, ajuda, desde que esteja sempre linkado com um profissional da área. Mas, de certa forma, elas neutralizam esse teu desafio interior de superar seus próprios medos, né? Então, ela te deixa numa zona de conforto que você acaba não avançando, de repente, aquilo que você precisa para a sua evolução. Não né? tenho a menor pretensão aqui de... Não temos. Né? Não sou psiquiatra, né? Psicólogo, psicanalista, sou contador, mas... Eu estou falando uma coisa que pessoal, é né? uma coisa pessoal, aconteceu comigo. Uma experiência e uma que a gente está compartilhando eu acho aqui. que eu acho que o remédio, ele ajuda até certo ponto, como você bem disse. Mas ele te estaciona. Ele você te tá parado. insensibiliza com aquilo que... Para vencer até essa te fase provocando. do remédio, de você não precisar mais usar o remédio, é o enfrentamento. Se não tiver enfrentamento, você vai viver dependente dessa dependência química pro resto da vida. E aí, Vitório, você superando essa fase pós-cirurgia, com inúmeros desafios aí com relação à imunidade, né? Até doenças adversas ao próprio transplante, voltou para Jaboticabal e retomou todos os seus projetos? Não foi bem assim. Eu voltei para Jaboticabal e ainda fiquei quase um ano me recuperando, porque as medicações que você toma, continua tomando, corticoide, imunossupressor, né? Para não dar a rejeição. Porque olha só, por mais que eu tivesse uma irmã 100% compatível, né? A Fernanda era 100% compatível comigo. Mas ainda eu tive uma doença chamada enxerto contra hospedeiro, que nada mais é a doença da rejeição. Que, olha só como é que são as coisas. Eu tinha uma medula 100% compatível, mas não era minha, era de outra pessoa. Eu tive a doença enxerto contra hospedeiro, que é a doença da rejeição. Então, durante um ano, eu precisei tomar corticoide, precisei tomar imunossupressor, né? Essa medicação, para vencer essa rejeição. Para a medula entender que, não, agora essa medula é minha mesmo, eu tenho que seguir a vida com ela. E graças a Deus deu certo, né? Tomei muito antibiótico, tudo que você possa imaginar de antibiótico eu tomei, tive várias infecções respiratórias, né, durante um processo, bronquite e tudo mais, né? Foram 5 anos de restabelecimento? Então foram 5 anos de restabelecimento, 5 anos. Uma jornada, né? Foi uma grande jornada, né? E aí depois de luta, né? E aí depois disso tudo, aí sim eu voltei à minha atividade profissional, e aí assim, eu a 200 por hora.
porque eu queria recuperar aquele tempo perdido, né? Ainda mais como eu tenho um jeito de ser muito acelerado e eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, é o meu jeito de ser. E eu consigo, eu dou conta, né? Então, aquilo para mim fazia muita falta, né? O lado profissional, tal, e desenvolver meus projetos e tudo mais. Então, quando eu voltei às minhas atividades, quando eu voltei para o escritório, eu voltei a 200 por hora, querendo fazer tudo, né? E tudo mais. E, além disso tudo, também voltei, né? Para várias vertentes também, para a vida pública. Quando eu me tornei presidente de partido, quando eu fui eleito vereador, um dos mais votados da cidade, isso em 2012, fui vereador em Jaboticabal, depois fui vice-prefeito, fiquei no cargo de prefeito também há alguns meses, fui secretário de várias pastas, secretário de Fazenda, secretário de Planejamento, presidente da Imurja, fui várias coisas na cidade. Então conciliava tanto a parte política, a parte da vida pública, quanto a parte da vida privada também, do meu negócio, da minha empresa contábil e tudo mais. E, enfim, sabe aquela coisa fazedor. de recuperar o tempo perdido, né? Ô, Vitório, e hoje com a maturidade, você analisando essa tua passagem, que já faz alguns anos, mas que de certa forma foi entregue a você, e eu acredito que por Deus, uma segunda chance de fazer melhor essa missão que é tão bonita, que é dada a todos nós, todos os dias, mas que pode ser utilizada de certa forma tanto para a nossa evolução quanto para a evolução da humanidade, né? Acredito que Deus, através desse seu restabelecimento dessa doença, te proporcionou uma segunda chance para fazer algo diferente, seja para sua família, seja para a tua cidade, seja para esse Brasil, seja para a humanidade. O que você enxerga que ainda o Vitório fazedor, o Vitório gestor, contador, empresário, ou até mesmo pai, avô agora, pretende desse futuro? O que você enxerga ainda como missão a ser conquistada? Pergunta difícil, resposta mais difícil ainda. Olha, eu sou um sonhador, mas eu sou um sonhador de pé no chão. Eu tenho ainda muitos projetos de vida. Eu pretendo. Eu falo que o que a gente precisa ser é feliz. Primeira coisa. Tá? Deus quer que a gente seja feliz. E a gente não pode ser ingrato. Ninguém. Independente do que tenha passado na vida. Ninguém pode ser ingrato para viver infeliz. Então você tem que ser feliz. Né? Deus nos dá a oportunidade todo dia, o sol nasce, de a gente acordar, levantar, correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, né? E ainda mais no meu caso, né? Que tive essa segunda chance, essa segunda oportunidade de estar aqui. Então eu vejo que eu sou uma pessoa que acredita muito em Deus, né? Tenho Jesus na minha vida e sou cristão. E eu tenho certeza que Deus tem muitos propósitos na minha vida. Que Ele tem, assim, muitos caminhos ainda para serem trilhados e percorridos. Em todos os segmentos. Na área pessoal, familiar, na vida profissional. Eu tenho muitos projetos ainda na vida profissional, na minha área contábil. Agora, recentemente, criei um canal no YouTube, até aproveitar a oportunidade aqui, sem pedir permissão, para divulgar o meu canal no YouTube, seu amigo contador, Vitório, se inscreva lá no meu canal,
Dá um like. Dá um like, compartilhe. Nós falamos de empreendedorismo, nós falamos de reforma tributária, de contabilidade, falamos do mundo empresarial, de vários assuntos do mundo empresarial. Tá? Transformei minha empresa numa empresa de contabilidade digital, podemos atender clientes em todo o Brasil. E estou agora com um projeto pronto já para começar a gravar mentorias. Então agora eu vou começar a fazer mentorias para ajudar outros escritórios de contabilidade a entrar no mundo digital. Tem muito escritório ainda tradicional que pretendem ir para o digital e, se não for, vão desaparecer. Eles precisam obrigatoriamente e rápido ir para o digital. Então eu vou começar agora a gravar as mentorias e vou começar a oferecer essas mentorias para esses escritórios que ainda estão no modelo tradicional do negócio para migrar para o digital. Então, na verdade, é um projeto bacana, mas que é também para ajudar os contadores que não têm essa facilidade para entender, né? Atravessar esse próximo nível, né? Esse próximo que é inevitável. Nível, tecnológico e inevitável. E também no lado... gestão pública? Tem algo de gestão no radar? Pública? Eu digo que eu nasci com uma vocação para servir. Eu gosto de ajudar as pessoas. Sempre gostei, desde criança. Eu gosto disso. Eu me sinto bem, mas muito bem, de ajudar as pessoas. E ajudar as pessoas mais humildes, principalmente. Quando eu fui vereador, quando eu fui vice-prefeito e tal, isso era uma coisa que me trazia uma satisfação muito grande. Porque, assim, quando eu entrei para a política, eu não entrei por vaidade, né? Aliás, vaidade é uma coisa que não me pega, graças a Deus. E eu entrei justamente para servir, para ajudar as pessoas. E aquilo me trazia uma satisfação enorme de poder ajudar as pessoas, né? Seja no macro ou no micro, né? Quando as pessoas... Uma pequena ajuda, uma grande ajuda, não importa. Você está ajudando a pessoa, você está fazendo a diferença na vida delas. E isso traz para mim uma sensação muito boa. Talvez eu não sei o que Deus tem pela frente, o que Deus reserva para mim como propósito de vida, mas eu quero ser um instrumento de Deus. Se Deus tiver para mim que eu tenho que ser, que eu tenho que fazer a diferença na vida das pessoas, da minha cidade, que Ele possa me usar para isso. Como ferramenta. Como ferramenta. Mas, Renata, se for realmente para fazer a diferença, porque ser apenas mais um, não vale a pena. Não vale a pena. Então, assim, se for para fazer bem feito, se for para ser uma pessoa diferente, que melhore realmente a vida das pessoas, que Deus possa me usar como ferramenta para isso. Eu acredito que os caminhos são inúmeros, né? Desde que a meta seja o caminho estreito, né? Eu acho que as vertentes as quais a gente pode ser usadas e utilizadas por instrumento de Deus através das ferramentas aqui em sociedade são inúmeras, né? Através de uma comunicação, de uma gestão pública, do empreendedorismo. Sim. Mas quando o caminho é estreito e são os valores aí de Cristo, os valores de Deus a ser percorridos, eu acredito que o universo acaba conspirando com esse objetivo. Deus é maravilhoso, né? É. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui agora conversando com você. Exatamente. E com os nossos ouvintes aqui do seu podcast. Quando eu falo em ajudar as pessoas, logo que eu melhorei um pouco, né, que eu voltei para Jabuticabal depois do transplante, eu fiz 2 campanhas de doação de medula óssea em Jabuticabal. A primeira nós conseguimos 1.500 coletas e na segunda campanha 2.121 coletas de doadores que entraram para o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E aí um dia eu estou andando ali na Praça Joaquim Batista, atravessando a praça, e uma pessoa bate no meu ombro e fala assim:
você que é o Vitório? Eu falei, sou. Ele falou assim, cara, você sabia que o Redome entrou em contato comigo Olha só. e eu fui doar uma medula óssea para uma pessoa lá em Belo Horizonte? Ou seja, Olha aquilo me deu uma satisfação tão grande, uma alegria tão grande, porque daquelas campanhas que eu fiz lá, quantas vidas não salvou foram uma vida, replicadas? pelo menos que eu sei. Que Pode você ser que saiba. tenha salvo outras tantas. Mas olha que bacana, né? A gente, com aquela campanha, lá conseguimos salvar uma vida. Então eu falo que é isso que a gente faz, né? E às vezes, quando é sem grandes expectativas, Pois é. é que E na o época eu serviço é também maior. fui para várias cidades, fui fazer campanhas em outras cidades, fui dar entrevistas em rádio de conscientização da importância da doação da medula óssea, sabe? Junto com uma querida amiga lá de Barretos, do Hospital do Amor, a Naima Katibi. Naima, se estiver me ouvindo aqui, vendo a gente, um beijo para você. Uma pessoa maravilhosa que desenvolveu um trabalho assim muito grande. Ela era funcionária do Hospital do Amor de Barretos. Uhum. E ela se sensibilizou muito com as pessoas lá que iam fazer o TMO, que é o transplante de medula óssea lá em Barretos. Crianças também, né, fazendo TMO. E aí ela pegou para si essa missão. E eu aproveito para mandar um grande beijo para a Naima, que é uma pessoa maravilhosa, que junto com ela a gente fez aí várias coisas na época. Conseguimos trazer essa campanha, porque não é fácil, porque você imagina, para trazer uma campanha dessa para uma cidade, você precisa trazer um ônibus com vários colaboradores do hospital, com todos os equipamentos, tubos de ensaio para colocar o sangue que tira das pessoas. Porque para fazer o exame de HLA, que é o exame da compatibilidade, você tira uma pequena amostra, 10 ml de sangue, normal. Esse sangue vai para fazer um exame chamado HLA, que é para detectar a compatibilidade, e depois essa compatibilidade vai para o Redome e fica lá nesse banco nacional, que quando não encontra doadores compatíveis na família, o médico procura nesse banco nacional. Maravilhoso. Entendeu? E também quando não encontra nesse banco nacional, aí procura na sua descendência. Então, por exemplo, se você tiver descendência italiana, vai procurar no Banco da Itália. Entendi. Se você tiver descendência japonesa, vai lá no Banco do Japão. Ou seja, não é descartado. Não é descartado. Vitório, seguindo um pouco mais para o término aí do nosso programa, eu sempre faço uma pergunta para o nosso entrevistado, sem pedir permissão. O que você diria aos nossos ouvintes? Olha, primeiro agradecer a oportunidade, o convite de participar do podcast Sem Permissão. Eu vou pedir para que os seus espectadores possam curtir, compartilhar, indicar esse podcast para outras pessoas, porque, pelo que eu percebi aqui, pelo que a Renata pôde passar, isso aqui é um programa para que as pessoas possam falar aquilo que elas não estão acostumadas a falar. Porque falar de si mesmo é muito difícil, né? Então eu desejo todo sucesso para você aqui no seu programa. Dizer também para as pessoas, se puder deixar uma mensagem. Pode deixar uma mensagem cantada, inclusive. Não, eu acho que não. Eu acho que uma palhinha seria importante, porque no começo do programa eu prometi. Como é que eu não vou cumprir, você Vitória? Me põe cada uma, hein? Mas assim, deixar uma mensagem também para que a gente vive num mundo de correria muito grande. Baixar o tom para que a gente possa sintonizar o nosso rádio com o rádio de Deus. Tirar aquele rádio da correria, não sintonizar naquela frequência da ansiedade, do orgulho, da vaidade. Sintonizar o nosso rádio com aquilo que a gente possa escutar a voz de Deus. Então eu acho que é isso que é a mensagem que eu quero deixar aqui, porque quando a gente vive muito no automático, a gente acaba esquecendo que Deus nos fala todos os dias. Porque o barulho do ruído... O ruído externo, né? Externo, ele está num volume tão alto
que para ouvir Deus, nós precisamos abaixar o volume, sintonizar na frequência dele para poder ouvir, porque senão a gente não consegue. A gente não consegue escutar a nossa luz interna, né? É. Porque Deus habita dentro de cada um de nós, né? E a gente acaba indo pelos ruídos da boiada, vamos dizer assim, É isso né? aí. Vitório, obrigada por você ter mais uma vez se disponibilizado a vir aqui bater um papo comigo. Espero sucesso na sua vida profissional, familiar e muita saúde para todos nós, né? Obrigado mesmo por você ter aceitado o meu convite. Obrigado, Renata, eu que agradeço. No próximo podcast eu dou uma palhinha, tá bom? Ah, então tá bom. Prometido. Obrigada. Obrigado, Até mais. gente. Até mais. Hoje não ouvimos apenas uma história de superação. Ouvimos a história de alguém que aprendeu que a verdadeira grandeza não está nos cargos que ocupamos, mas nas pessoas que caminham ao nosso lado. Vitório recebeu uma segunda chance porque encontrou, dentro da própria família, um gesto de amor capaz de lhe devolver a vida. Mas milhares de brasileiros continuam esperando por alguém compatível, esperando por uma oportunidade, esperando por uma segunda chance. Talvez você nunca precise doar sua medula, mas alguém em algum lugar pode precisar exatamente da sua. Por isso, deixamos um convite. Informe-se sobre o cadastro de doadores de medula óssea. Se você quiser saber como funciona esse processo, entre em contato com o nosso programa. Teremos alegria em orientar e indicar os caminhos para que você possa se cadastrar. A esperança de muitas famílias começa com um gesto simples. Um cadastro leva poucos minutos, mas pode significar uma vida inteira para quem espera por um transplante. Porque às vezes o maior legado que alguém deixa não está naquilo que se construiu, nem nos títulos que conquistou, mas na vida que ajudou a salvar. Eu sou Renata Bressan e esse foi mais um episódio do Sem Pedir Permissão. Até o nosso próximo encontro. Até mais.